Muito bem, nós estamos trabalhando com os irmãos essa série de mensagens, quem é Jesus, e nós precisamos ter a humildade de reconhecer aquilo que realmente importa, né? Não aquilo que nós achamos sobre Jesus, pensamos pura e simplesmente sobre Jesus, mas o que a Bíblia diz a respeito de Jesus, o que a palavra de Deus nos fala a respeito de Jesus, para não termos nenhum tipo de visão distorcida, errada, a respeito do nosso Senhor, aquilo que não corresponda à realidade. Por isso nós estamos olhando para o Evangelho de João e aprendendo através dos escritos do Evangelho de João quem é Jesus. Nós vimos até aqui que ele é Deus, vimos semana passada que ele é o Cordeiro de Deus e hoje nós veremos que ele é o justo juiz, tá certo? Ele é o justo juiz. Se você tem aí a sua Bíblia, abra para mim em João capítulo 8, versos 2 até o verso 11. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 2 até o verso de número 11. Eu estava vindo hoje pela manhã e comentando com a minha esposa no carro que, por mais que são 20, quase 30 anos aí de ministério, né, pregando, eu nunca preguei esse texto, né? Evangelho de João, capítulo 8, do verso 2 até o verso 11. Já mencionei, mas eu nunca preguei nesse texto. Evangelho de João 8, de 2 a 11. Se você não tem a Bíblia, o texto está sendo projetado aí para você, diz o seguinte: ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. A noite ainda se despedia e os raios do sol nem sequer haviam surgido no horizonte quando Jesus retornou do Monte das Oliveiras. O versículo 1 que eu não li fala sobre isso. Jesus retornando do Monte das Oliveiras e indo em direção ao templo. E como todo o povo foi ter com ele, Jesus se assentou a fim de ensinar as pessoas. Enquanto ele estava ensinando, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério e colocaram essa mulher diante de Jesus. É interessante nós notarmos que esses fiscais da vida alheia não estavam ali interessados na lei, não estavam interessados na mulher, nem no ensino de Jesus. Queriam apenas usar aquela situação de uma forma desonesta para apanhar Jesus numa armadilha. Apenas isso. Esse episódio nos leva a entender que o tribunal dos homens, preste atenção nisso, o tribunal dos homens, em muitos momentos, é mais rigoroso que o tribunal de Deus. É mais rigoroso. No tribunal dos homens, aquela mulher fora envergonhada e condenada. Mas no tribunal de Deus, ela foi exortada a deixar a sua vida de pecado, mas a recomeçar a sua vida.
ela teve uma nova oportunidade. No tribunal dos homens, essa mulher apanhada em adultério estava prestes a ser apedrejada e perder a vida. Mas no tribunal de Deus, ela foi perdoada, absolvida do seu pecado, e ela pôde viver uma nova vida a partir daquele momento. Por mais que a história seja simples de se entender, fácil de entender, eu quero me debruçar sobre os personagens que estão aqui nesses versículos, nesse texto, e tentar trazer, melhor dizendo, ensinamentos, trazer lições que cada personagem aqui pode nos ajudar a melhorar, a sermos pessoas que entendam quem é Jesus, mas também que vivam Jesus em sua vida, a ponto de que Jesus que nós conhecemos faça diferença no nosso proceder. Não basta saber quem é Jesus, mas eu preciso viver assim como Jesus viveu. E eu quero começar essa mensagem olhando para a mulher da nossa história e para alguns detalhes importantes que ela nos traz. No primeiro detalhe, essa mulher aproveitou a festa para pecar. Nós estamos aqui no contexto da festa dos tabernáculos, capítulo 6, 7, 8, nós estamos na festa dos tabernáculos. E essa mulher aproveitou a festa dos tabernáculos para pecar. Ela aproveitou que a festa estava terminando, as caravanas estavam retornando, o povo que tinha vindo de diversas cidades, de vilas, de campos, e tinha permanecido uma semana habitando em tendas improvisadas ali em Jerusalém, essas pessoas estavam enrolando as suas tendas e estavam voltando para casa. E ela aproveitou exatamente este momento, o momento de festa, o momento de burburinho, o momento de agitação. Ela aproveitou esse momento para dar vazão aos seus desejos e cair nas teias do pecado. Essa mulher também traiu seu marido. Ela era casada. A palavra grega usada aqui para adultério é moikeia. E aqui, é claro, descreve essa palavra uma relação extraconjugal. Ela violou os votos de fidelidade conjugal. Ela quebrou a aliança. Ela feriu a lei de Deus. Ela transgrediu o 7º mandamento. O adultério era considerado um dos mais terríveis pecados para os judeus. Os rabinos costumavam dizer que todo judeu deveria morrer antes de cometer idolatria, de cometer um assassinato ou de cometer um adultério. Essa era a frase dos rabinos. Todo judeu deveria morrer antes de cometer uma idolatria, um assassinato ou um adultério. E essa mulher então traiu o seu marido. Terceiro detalhe que eu trago dessa mulher: ela foi flagrada no ato do seu pecado. Ela não tinha desculpa, ela não tinha como fugir ou negar o seu envolvimento sexual com outro homem. Ela foi pega no flagra. Ela estava no ato. Não sei se na sua casa ou na casa deste outro homem, se estava numa tenda, se estava num beco, não sei aonde que essa mulher estava, mas essa mulher foi pega no ato, em flagrante adultério. Não tinha como dar desculpas, não tinha como dizer, não é isso que vocês estão pensando, não é exatamente assim, não. Ela foi pega exatamente no ato e levada até a presença de Jesus. Quarto detalhe sobre a vida dessa mulher: ela foi humilhada publicamente, ela foi arrastada à força. Seus acusadores não a trataram com dignidade, não a viram como uma pessoa que tem nome, que tem sentimentos, mas apenas como mais um caso. Levaram essa mulher ao pátio do templo, ao lugar mais movimentado da cidade, ao lugar onde a maioria das pessoas estavam, no pátio do templo, um lugar público, e colocaram essa mulher diante da multidão e de frente com Jesus, e expuseram ela, expuseram a sua vergonha, esmagaram-na emocionalmente, ultrajaram-na em público. E um último detalhe sobre essa mulher: ela cometeu um pecado passível de morte, porque a lei de Moisés previa a morte para o homem e para a mulher flagrados no ato de adultério. Levítico capítulo 20 é uma lei que trata a respeito disso. No caso de uma moça virgem, desposada, ou seja, noiva,
que por mais que ela não tinha se casado, mas era noiva, era comprometida, já era como se tivesse casado, a lei estabelecia a pena de apedrejamento, tanto para a moça, como para o rapaz, para o homem que se deitasse com ela. Deuteronômio 22 trata a respeito dessa situação. Portanto, diante dos homens, essa mulher pega em adultério, era passível de morte. Ela deveria morrer pela lei. Ela deveria pagar com a própria vida, tanto ela quanto o homem que com ela estava deitado, ambos deveriam morrer. No tribunal dos religiosos ela foi acusada, no tribunal da opinião pública ela foi condenada, porque ela era a própria figura da miséria que ali estava. Essa é a personagem que temos, é a mulher. Mas o texto também fala dos acusadores. Temos aí um segundo grupo. E eu preciso olhar para aqueles homens que levaram essa mulher até a presença de Jesus, que são os escribas e fariseus. A sua versão talvez diz mestres da lei, mas mestres da lei ou escribas, fariseus, é esse grupo que leva essa mulher até a presença de Jesus. Eu preciso entender que era festa. A festa estava rolando e no capítulo 7, nós temos de forma muito clara homens, esses mesmos homens, querendo matar, prender e matar Jesus. Mandaram os guardas para deter Jesus, mas os guardas foram para prender Jesus e ficaram extasiados com as palavras de Jesus e voltaram sem conseguir prendê-lo, deixando ainda os judeus, esses fariseus, esses escribas, ainda mais furiosos. A multidão se dispersou, Jesus ainda de madrugada voltou a falar com a multidão, e na manhã então do dia seguinte, Jesus cedinho já está ali no templo novamente para ensinar o povo. Então, diante dessa situação, eles lançaram contra Jesus essa armadilha, levaram a prisioneira ao tribunal, apresentaram a acusação contra ela, anunciaram os artigos da lei que ela tinha infligido, os quais ela era acusada, e pediram para que Jesus julgasse o caso. Está aqui, essa mulher foi pega em adultério, ela está aqui, o que o Senhor fala que tem que ser feito? Porque a lei de Moisés diz que tem que ser feito isso. O que o Senhor diz? O que eu posso falar dos acusadores dessa mulher? Eu olho para a conduta deles. E primeiro eu preciso falar que a conduta dos acusadores foi muito grosseira. Os fariseus usavam a autoridade para condenar, não para restaurar. Eram detetives, não pastores. E foram grosseiros com a mulher e com Jesus. Em relação à mulher, não se importaram com ela, não se importaram com a sua família. Ela era apenas uma peça de um jogo sujo contra Jesus, e usaram essa mulher para os seus propósitos escusos. Expuseram essa mulher à vergonha pública. Para os acusadores, aquela mulher não tinha nome, não tinha personalidade, não tinha coração, não tinha sentimento, não tinha emoções. Era apenas uma peça no jogo, apenas uma peça. Eles queriam encontrar um motivo para acusar Jesus e para matar Jesus. Por isso eles tentaram jogar Jesus contra a lei de Moisés, contra o Império Romano e contra o povo. Porque se Jesus perdoasse, absolvesse a mulher, ele estaria em total oposição à lei de Moisés, que mandava apedrejar, matar aquela mulher. E também eles entenderiam que Jesus estava incentivando as outras pessoas dessa maneira também a cometerem adultério, porque não haveria punição sobre a vida delas. Agora, se Jesus condenasse a mulher à morte, ele estaria também usurpando aquilo que era poder romano. Porque apenas o Império Romano é que poderia determinar a morte de alguém. Então, se Jesus não dissesse que ela tinha que morrer, ele estava indo contra a lei. E se ele dissesse que ela tinha que morrer, ele também estava indo agora contra os romanos. Então, ele estava ali num beco sem saída. O que falar? Como falar? Eles jogaram sujo para tentar pegar Jesus nessa cilada. Eu preciso falar também que a conduta dos acusadores foi muito hipócrita. E podemos ver sinais de hipocrisia. Eles aparecem ali como os guardiões da lei. Essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz isso. E nós precisamos olhar então para a lei e respeitar a lei. Eles estão preocupados. A aparência deles é de uma preocupação com a lei. Mas a mesma lei que diz não adulterarás, essa mesma lei diz não matarás. E eles estavam ali com um único objetivo:
matar Jesus. Ou seja, hipócritas. Queriam defender a lei? Não. Eles não estavam ali para defender a lei. Eles estavam ali zombando de Deus, desrespeitando a lei, que pareciam tanto defender, mas estavam desrespeitando. Eles professavam grande preocupação pela moralidade pública, mas eles mesmos estavam ali desonrando a lei, desonrando a vontade de Deus. Além disso, eles demonstram grande respeito para com Cristo. Eles chamam Jesus de mestre, de rabi, mas no coração estavam maquinando o mal contra ele. Eram traidores, eram falsos, eram mentirosos, cheios de veneno, cheios de engano, cheios de inveja de Jesus. Apenas queriam tirar Jesus de cena. Apenas isso. Quando eu olho para esses acusadores também, a conduta deles foi muito maliciosa. E como é que eu vejo essa malícia? Primeiro, eles não se importaram com a vida da mulher. Eles expuseram a mulher a uma situação de vergonha. Queriam eliminar aquela mulher como um objeto descartável. No coração deles não havia amor. Evocaram a lei para matar, não para amar. A vergonha e os temores da mulher, ao ser exposta ali, não significava nada. O que aquela mulher estava sentindo, a sua situação, a sua vida, isso não importava absolutamente nada. Apenas eles queriam alcançar um objetivo. Segundo, eles usaram a lei para tentar. O propósito deles era tentar Jesus. Estamos usando a lei, mas para tentar Jesus, fizeram da lei uma isca, uma armadilha. Usaram a lei para alcançar propósitos malignos. Terceiro, eles bajularam Jesus. Eles bajularam Jesus para tentá-lo, chamando Jesus de mestre, mas mesmo assim não honravam, não ouviam, não lhe obedeciam. Aquele era um elogio falso, uma bajulação hipócrita. E por fim, eles persistiram no mesmo erro. Apesar de estarem ali como fiscais da vida alheia, eles estavam cegos e com o coração endurecido. Só conseguiam ver o pecado dos outros, mas não conseguiam enxergar a maldade do próprio coração e tudo aquilo que estavam fazendo de ruim. Quando eu olho também para a conduta desses acusadores, foi uma conduta totalmente reprovável. A atitude daqueles homens foi reprovável por vários aspectos. Eles não amavam a lei e nem aborreciam o pecado, não buscavam a glória de Deus, mas a glória pessoal, não estavam preocupados com a honra do nome de Deus, mas apenas com prestígio. Jesus estava tirando o prestígio deles. Eles revelaram ser parciais e preconceituosos. Só trouxeram a mulher. Aonde estava o homem? Ou seja, ela foi pega em flagrante adultério, mas só levaram a mulher, deixaram ou o homem escapulir, ou fugir de propósito. Eles pegaram a parte mais fraca, a parte mais frágil, a parte mais vulnerável. Eles acusaram e revelaram dessa maneira parcialidade e preconceito. Eles se tornaram mais culpados do que a culpada. Tornaram-se culpados pela lei que defendiam. Foram declarados culpados diante do tribunal divino. E mesmo assim continuaram com o coração endurecido. Esses são os acusadores. Mas no terceiro momento eu preciso olhar para Jesus e destacar a figura do justo juiz. Ele é o justo juiz. Neste caso aqui, estava ali uma mulher para que ele pudesse julgar a sua situação, julgar aquele momento que ela estava vivendo. E como se dá esse julgamento, ou como Jesus age diante dessa situação, diante dessa mulher? Primeiro, Jesus demonstra que só aquele que está livre do pecado tem o direito de exercer juízo sobre a falta dos outros. Jesus já havia advertido no Sermão do Monte que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Pois com a mesma medida que nós julgarmos, também nos julgarão. Jesus também nos alertou no Sermão do Monte o perigo de querermos tirar o cisco do olho do irmão, enquanto temos uma trave no nosso próprio olho. Exigimos dos outros aquilo que nós não praticamos. Somos intolerantes com os outros e complacentes conosco. Somos críticos com os outros e somos tolerantes conosco. É interessante isso. E Jesus então chega aqui para realmente mostrar que apenas aquele que está livre de pecado
é que tem o direito de exercer seu juízo sobre a falta dos outros. E a pergunta é: quem de nós está livre de pecado? Quem de nós, então, pode ser juiz sobre a vida do outro? Quem de nós? Segundo, Jesus rasga o véu e demonstra o pecado dos seus acusadores, né? Ele demonstra o pecado dos seus acusadores. Jesus poderia ter tornado público o segredo do coração desses acusadores. Ele poderia ter exposto a condição deles. Quando esses homens chegaram, Jesus poderia ter dito o seguinte: vocês acham que eu sou besta? Vocês acham que eu sou burro? Eu sei que isso daqui é uma pegadinha, queridos. Vocês estão trazendo essa mulher aqui. Se por acaso eu disser que vocês devem apedrejar essa mulher, o que os romanos vão pensar de mim e o que eu vou receber de punição dos romanos? E se por acaso eu disser que essa mulher não deve ser apedrejada, vocês também vão me acusar de estar indo contra a lei de Moisés. Por acaso vocês acham que eu não estou percebendo a cilada aqui, a artimanha de vocês? Vocês acham que por acaso que eu sou besta diante dessa situação? Eu não sou. Eu estou atento àquilo que vocês estão armando contra mim. E diante disso eu vou ficar quieto. Vocês fazem com essa mulher o que vocês quiserem fazer. Eu não vou dar minha opinião nesse caso, não. Jesus poderia simplesmente ter dito isso. Poderia ter se levantado, poderia ter saído. E o que os homens iam fazer? Nada. Afinal de contas, eles estavam ali exatamente para isso. Não era por causa da mulher, não era por causa da lei, não era por causa de Deus, não era por amor. Não, eles estavam ali apenas para matar Jesus. Simples. Simples assim. Mas Jesus não os acusa. Jesus apenas diz: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. E é digno de nota que a palavra grega aqui, sem pecado, a palavra anamartetos. Essa palavra não é apenas para dizer uma pessoa que nunca pecou, mas ela abrange também aquela pessoa que nunca teve o desejo de pecar. O que Jesus está dizendo aqui para aquelas pessoas é: vocês só podem apedrejar essa mulher se nunca no coração de vocês desejaram pecar. Aquele que nunca desejou, não é que efetuou, nunca pecou, não, aquele que nunca sequer passou pela mente e pelo coração desejar pecar, pode pegar a pedra e atirar uma pedra nessa mulher. Fique à vontade. Aquele que nunca desejou pecar. E aí Jesus tocou no nervo exposto, na ferida. Porque o pecado deles era pior que o pecado daquela mulher. Porque eles nutriam indiferença por aquela mulher e nutriam inveja e ódio por Jesus, a ponto de tramarem a sua morte. Eles estavam ali tramando a morte de Jesus. Em vez de julgar a mulher, Jesus julgou os juízes dessa mulher. Terceiro, eu olho para esse texto e vejo um Jesus totalmente amoroso e cuidadoso com aquela mulher. Jesus valoriza a lei, ele expõe a gravidade do pecado, mas ama o pecador para restaurá-lo. Com o seu silêncio e poucas palavras, Jesus ensinou que a lei é santa, que o pecado é maligno, mas que o seu amor pelos pecadores é infinito. É isso que ele mostra aqui. Ele agiu com misericórdia, porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. A mulher merecia morrer, mas ele usou o seu poder para restaurar a vida daquela mulher. Ele veio para buscar e veio para salvar aquele que estava perdido. Ele veio para os doentes. Jesus já tinha deixado isso claro. Eu vim para os doentes. Essa mulher é uma mulher doente. Essa mulher precisa de cuidados. Essa mulher precisa ser tratada. Eu vim aqui para buscar e para salvar mulheres desse tipo, pessoas desse tipo. Ele valorizou aquela mulher, chamando-a inclusive por um título honroso que ele tinha usado para sua mãe. Ele a chamou de mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Jesus tratou aquela mulher com amor, com carinho, com cuidado. Mas por fim, Jesus restaurou a dignidade daquela mulher. Ele não diminuiu a gravidade do seu pecado. Ele não disse que ela era inocente ou que o seu pecado não tinha importância. Jesus não tratou o pecado com leviandade. Ele não mandou a mulher para casa como se nada tivesse acontecido. Mas Jesus não a condenou.
Somente ele tinha condições morais de condenar aquela mulher, mas ele escolheu dar a ela uma oportunidade para se arrepender, para mudar de vida. Jesus a encorajou, disse para ela: vai, volte para sua casa, volte a viver, mas não viva carregando seus traumas e culpas, não continue a viver da mesma maneira, não volte nunca mais a fazer isso na sua vida, vá. Mas vai viver uma vida diferente dessa que trouxeram você aqui. Ela saiu da presença de Jesus livre, perdoada, restaurada, com dignidade. Quando você entrou aqui nessa igreja nessa noite, você recebeu um marcador de página com a temática de hoje, que ele é o juiz. Mas também tem o texto bíblico que eu quero que você lembre, ou ao colocar aí no seu livro, ou ao ver esse marcador, este é o versículo bíblico de João capítulo 3, verso 18. Não há condenação alguma para quem crê nele. Que lindo! Não há condenação. Para quem crê em Jesus, não há condenação. Eu terminei essa mensagem do jeito que aqui está na quinta-feira. Ontem eu fui revisar a mensagem, olhar, ler, reler, revisar, cortar, acrescentar, normal. Mas aí eu percebi algo, porque está faltando algo aqui. Nós falamos da mulher, nós falamos dos acusadores, nós falamos de Jesus. Mas existe mais um personagem que está nesse texto. E ontem me veio isso à mente e ao coração. E qual personagem que está aí no texto e que às vezes nós não damos bola? A plateia. Jesus estava no templo, era manhãzinha, mas o texto começa dizendo que Jesus estava cercado de pessoas. Você reparou isso? O versículo de número 2 diz o seguinte: ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Tinha um povo, tinha gente, tinha pessoas. Mas quando nós chegamos lá no final, no versículo de número 10, Jesus se põe de pé e pergunta para a mulher: onde estão eles? Porque antes dele perguntar, a expressão que está é: Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Jesus ficou só. Quem ficou ali no templo? Ele e a mulher, mais ninguém. E a pergunta que eu me fiz ontem à noite, ao concluir essa mensagem, é: por que o povo foi embora? Onde estava o povo? Por que o povo foi embora? Particularmente, eu imagino que quando os acusadores trouxeram aquela mulher e expuseram o seu caso, não só os fariseus se armaram para matar aquela mulher, talvez já procurando ali pedaços de pedra para atacar naquela mulher e para matar aquela mulher, mas a plateia que ali estava também, o povo que ali estava, também se armou para acabar com a vida dela. Quando Jesus disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Não só os acusadores que tinham levado aquela mulher até aquele local saíram dali mal e envergonhados, mas toda a plateia que estava ali também presente foi embora do mesmo jeito, porque agiram mal da mesma maneira, condenando aquela mulher. Caso contrário, por que iriam embora? Se coloca no lugar. Você está no templo, Jesus está ensinando, assentado, você está ali aprendendo com Jesus. Entra um grupo de gente, coloca uma mulher ali, apresenta uma situação e você está ali, apenas assistindo. Jesus fala o que tem que falar, os homens que levaram a mulher começam a sair, começam a ir embora, um por um, fica Jesus ali, a mulher. Eu vou embora por quê? Por que eu vou embora? Tem motivo para ir embora? Se eu estivesse pura e simplesmente assistindo a situação? Não. Agora, se por acaso eu estivesse diante da situação,
tivesse também pego ali uma pedra e falar: essa mulher precisa morrer, de fato essa mulher precisa morrer. E quando Jesus dissesse aquilo, eu teria coragem de continuar ali? Ou eu também jogaria a pedra fora e daria no pé? Foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. A plateia presente à cena é a plateia que representa a mim e a você. Porque qual seria o nosso proceder se nós estivéssemos lá? E eu preciso enxergar a cena. Eu estou ali perto de Jesus, Jesus está ensinando a multidão, ensinando o povo que ali está, eu estou ali aprendendo. Mas de repente esses homens entram na história. E como é que eles entram? Eles não entram educadamente, eles não entram bem vestidos, arrumados e trazendo a mulher, segurando bonitinho pela mão, não. Eles pegam aquela mulher de qualquer maneira. Eles pegaram aquela mulher pelo braço, eles arrastaram aquela mulher talvez pelo cabelo, aquela mulher estava gritando, aquela mulher estava chorando, esperneando, ali aquela mulher é arrastada e colocada na presença de Jesus, lançada na presença de Jesus. Eu consigo imaginar aquela mulher seminua, porque ela foi pega no ato do adultério, ela estava provavelmente sem roupa, tendo relações sexuais ali com outro homem. Aquela mulher foi pega no ato, não deu tempo de trocar. Ou você acha que eles falaram o seguinte: vai lá, vai no banheiro, troca de roupa, faz uma maquiagem, que eu estou levando você para o tribunal? Não, eles pegaram aquela mulher na cama, arrastaram aquela mulher. Talvez ela teve tempo de se enrolar num lençol para ir até onde ela estava sendo levada. A vergonha daquela mulher, e aquela mulher foi lançada ali na presença de Jesus, lançada ali diante das pessoas, acusaram dizendo: essa mulher não presta, essa mulher é adúltera, essa mulher é uma sem vergonha, essa mulher merece morrer. Nós pegamos, e você está ali, vendo toda essa cena. Não é qualquer pessoa que entrou ali, mas entrou ali naquele lugar, fariseus, escribas, homens da lei, homens que julgavam, que estavam entrando ali carregando aquela mulher. Você, talvez, provavelmente eu, ao olhar para aqueles homens, para aquelas autoridades, e dizendo que aquela mulher não é, eu tenho ciência de que ela está traindo, não. Nós a pegamos em flagrante adultério. Essa mulher merece a morte. O que você faria? O que nós fazemos? Nós somos a plateia. Mas uma plateia que não assiste. Uma plateia que pega a pedra. Porque quem tirar primeiro, eu sou o segundo. Só vou esperar. Talvez aquele homem ali de cabelinho branco vai ser o primeiro. Depois dele, eu meto a pedrada nessa mulher também. Essa mulher tem que morrer. Essa é a nossa cultura hoje. É por isso que a gente tem que falar. Porque não basta eu saber que Jesus é o justo juiz. Como é que eu me porto diante disso? Hoje nós vivemos a cultura do cancelamento. Nós cancelamos as pessoas. Os cancelamentos são frequentes. Pessoas são canceladas na vida real, são canceladas nas redes sociais por causa de alguma falha exposta, ou pelo simples fato de pensarem diferente, sem dó e sem piedade. Nós bloqueamos, excluímos, rejeitamos, apedrejamos. Tem gente aqui que foi acusada injustamente, com toda certeza, e foi cancelado pela família, foi cancelado pela igreja, foi cancelado por conhecidos, foi cancelado. Com toda tranquilidade. Se eu perguntasse aqui quem pode levantar a mão, alguns iam levantar a mão com toda tranquilidade, porque já sofremos cancelamentos diversos na nossa vida. Não temos dificuldade nenhuma em cancelar alguém, pelo contrário, todos nós queremos cancelar alguém. E sabe por que cancelamos? Cancelamos porque somos orgulhosos, damos mais ênfase ao erro dos outros do que aos nossos erros. Usamos a falha do outro como degrau para nos projetar e para dizer que nós somos melhores. Alimentamos um senso de superioridade moral. Nos achamos melhores que os outros e deixamos evidente isso. O orgulho que existe em nosso coração é demonstrado através dessa atitude. E acontece que o orgulho nos coloca na posição de Deus, porque o orgulho nos coloca como juízes. Quando eu me coloco acima do outro, que eu sou melhor que o outro, que o pecado do outro tem que ser condenado, mas eu esqueço do meu, eu estou me colocando na posição de juiz.
Cuidado com isso. Nós cancelamos não só porque somos orgulhosos, nós cancelamos também porque somos seletivos. Condenamos os erros e as falhas dos outros, ao mesmo tempo que não levamos o pecado tão a sério. Damos ênfase aos erros dos outros e maquiamos as nossas falhas. Além disso, os pecados dos outros são graves. O pecado dos outros, o pecado é imperdoável. Agora, e os nossos? Nós escondemos, não queremos condenar. E é interessante como nós somos seletivos. Nós condenamos, por exemplo, o adultério, mas nós toleramos a pornografia. Não é? Nós condenamos a corrupção, mas toleramos a ganância. Nós condenamos o assassinato, mas toleramos o ódio, que é um assassinato no coração. Nós aceitamos a promiscuidade, mas a homoafetividade se torna um espanto. Não é verdade? Uma pessoa aqui, homem, mulher, rapaz ou moça, sei lá o quê, de repente começam a namorar, se encontrar, começam a viver maritalmente juntos. Tem algum problema nisso? Mas 2 rapazes começam a namorar na igreja, ou 2 moças. O que isso acontece? Por quê? Por que 2 pessoas podem morar, viver juntas, e 2 homens ou 2 mulheres não podem? Repare como nós somos seletivos. Porque isso daqui para mim já é um pecado, mas não é um pecado. Pecado, mas o que eles estão fazendo, pastor? Eles é pecado. Ué, e o seu é o quê? Porque nós graduamos pecado. Existe o pecadinho. Ah, mas isso é um pecadinho. É um pecadinho, tem um pecado um pouquinho maior, um pecado médio, um pecado um pouco mais grande, um pecado gigante. Para nós graduamos pecados, mas Deus não. Para Deus, um pecado não tem tamanho. E, além disso, para Deus, todos nós somos iguais. Porque não há um justo sequer, nenhum. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Então, quando eu olho, existe essa cultura. Nós queremos cancelar o outro, porque o outro errou, porque o outro falhou. Mas apontamos para o outro porque somos orgulhosos ou porque somos seletivos. É interessante que no texto todos deixaram o recinto e deixaram Jesus sozinho com aquela mulher. E por quê? Porque todos caíram em si. Todos caíram em si e perceberam que não eram diferentes daquela mulher. Não eram diferentes dela. Aqui nessa história, Jesus nos apresenta uma outra cultura, que é a cultura do acolhimento. Não a do cancelamento, mas a do acolhimento. O único que poderia ter condenado aquela mulher por não possuir pecado, aquele que de fato é o justo juiz, decidiu acolher aquela mulher. A única pessoa perfeita, com capacidade para condenar, não fez. Quem pensamos ser para fazer? Se o justo juiz não atirou pedras, quem somos nós para atirar? Quem somos nós? Eu lembro certa vez, isso desde criança, na escola bíblica dominical, eu lembro de uma professora falando sobre o apontar para o outro. Quando nós apontamos para o outro. E aí ela falou, a gente tem um risco, porque quando a gente aponta para o outro, a gente também está apontando para Deus. Aí se você falar, não, mas então eu vou apontar para Deus, eu vou apontar assim. Mas por mais que você aponte assim, você tem 2 dedos para a pessoa, mas você tem 3 para si mesmo. É fácil apontar para o outro. É fácil cancelar o outro. É fácil dizer que o outro está vivendo uma vida errada. É fácil mostrar o pecado do outro, mas e os meus? E os meus? A maior característica da cultura do acolhimento é a humildade. É reconhecer que nós não somos diferentes. Nós somos iguais. As nossas falhas podem ser diferentes, mas igualmente estamos distantes de Deus por causa das nossas falhas. Precisamos da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Jesus, como justo juiz, entrou na história, não como um Deus que vem para condenar, mas ele entrou na história como um Deus que vem para salvar. Ele veio para salvar. João capítulo 3, verso 17 diz, Deus
enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Ele veio ao nosso encontro para nos dar vida e nos salvar por meio da cruz. Ele não tolera o pecado, mas ama, acolhe, abraça, instrui pessoas a viverem uma nova vida. Nenhum pecado é maior do que a graça de Deus. Não importa qual seja a limitação da pessoa, o erro da pessoa, a perversão da pessoa, Jesus não o condena. Ele, como justo juiz, concede perdão, absolve da culpa, toma a sentença sobre si e permite que aquela pessoa viva uma nova vida, porque todo aquele que está em Cristo vive uma nova vida através da cruz do Calvário. Ele acolhe a você, ele acolhe a mim. E se ele acolhe a cada um de nós, que tal também deixarmos de cancelar para acolher muito mais? Falo isso porque a equipe pode vir para cá. Eu falo isso porque alguns dias atrás estávamos numa reunião com a liderança, falando sobre aquilo que queremos ou estamos projetando para a vida da igreja, vendo aquilo que já fizemos e aquilo que temos que fazer. Algumas coisas nós precisamos fazer. O evangelismo tem trabalhado a cada 15 dias, amanhã, por exemplo, é dia de evangelismo, o pessoal vai sair aqui pelo bairro para fazer evangelismo, mas o que eu falei com os irmãos, tanto do conselho quanto da liderança, nós não precisamos apenas levar comida para essas pessoas, nós precisamos trazer essas pessoas para cá. A nossa igreja tem estrutura para isso. Nós temos cozinha, nós temos salão social, nós temos banheiros. Essas pessoas podem ser tiradas da rua, podem ser trazidas para cá, podem tomar banho, podem trocar de roupa, podem ter dignidade, podem ter uma roupa nova, podem sentar nesse salão, podem comer, podem se alimentar, podemos ter um culto para elas, cantar com elas, ministrar a palavra ao coração delas. Mas a pergunta que eu ouvi nessa reunião mas a nossa igreja está preparada para isso? Essa é a pergunta que eu ouvi, sem nenhum problema. Essa é uma pergunta que temos que fazer mesmo. Mas meu irmão, minha irmã que aqui está, se nós não estamos preparados para abrir aquele que está lá fora, para abrir as portas e abraçar aquele que está lá fora, para que nós estamos aqui? Ou o que eu sou melhor que aquela pessoa que está lá fora? Você vai sair daqui, você vai para a sua casinha, você vai comer uma boa comida, você vai deitar na sua cama maravilhosa, no seu ar-condicionado, você não tem talvez nem preocupação com o que você vai comer amanhã. Sua despensa está cheia, sua geladeira está cheia, você tem comida e você escolhe ainda o que você vai comer, mas tem gente lá fora que não tem o privilégio e a oportunidade que você tem. E o que eu vou fazer com isso? Como Jesus agiria nos dias de hoje? Você acha que essa igreja estaria com portas fechadas? Ou essa igreja estaria de portas abertas para dizer para essas pessoas: venham, venham, vocês são bem-vindos aqui? Nós precisamos mudar. A nossa cultura é a cultura do cancelamento? É a cultura do cancelamento. É mendigo, eu descarto. É pedinte, eu descarto. É miserável, eu descarto. É fedido, eu descarto. Eu não quero essa pessoa perto de mim. Eu não quero que ela rele em mim, eu não quero que ela toque em mim, eu não quero conversar com ela. Essa é a cultura do cancelamento. Essa pessoa é errada, essa pessoa é falha, não faz parte da minha vida. Eu fiquei sabendo isso dessa pessoa, eu tiro essa pessoa da minha vida. Eu fiquei sabendo, não vou participar mais, e assim por diante. Nós vivemos cancelando, mas Jesus está nos ensinando o seguinte: essa mulher, ela merecia a morte, mas ele estava ali para dar vida. Existem pessoas ao nosso redor que merecem a morte, mas tanto eu quanto você merecemos. Só que eu e você já ganhamos vida em Jesus. Vamos levar essa vida a outras pessoas também? Vamos acolhê-las, vamos abraçá-las, vamos amá-las. Erraram, mas quem não errou? Fizeram coisas erradas no passado, fizeram. Talvez muitas vão ter fichas criminais extensas, podem ter. E aí? Jesus olhou para o ladrão ali do lado que se arrependeu nos últimos instantes e disse para ele: filho, hoje mesmo você estará comigo
no paraíso? Quem somos nós para dizer que tais pessoas não merecem? Abra o seu olho, meu querido. Abra sua mente, o seu coração. Aquele que é o justo juiz não fez caso de julgar aquela mulher e condená-la. Pelo contrário, ele a amou e a abraçou. E com toda certeza aquela mulher mudou de vida. Nós também podemos ser pessoas que abraçam, que acolhem e fazem pessoas mudar de vida também, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela palavra, obrigado por esse tempo, obrigado pela reflexão, obrigado porque podemos olhar para aquilo que a Tua palavra nos ensina. E por mais que Jesus é justo juiz, Ele aproveitou aquela oportunidade, não para julgar e condenar aquela mulher, mas para dar a ela uma oportunidade de vida. Diante deste mundo com tantos cancelamentos, onde nós excluímos tantas pessoas, somos chamados para olhar para o Senhor e aprender com o Senhor a sermos pessoas assim. Não pessoas que excluem, não pessoas que rejeitam, não pessoas que cancelam, mas pessoas que amam, que abraçam, que acolhem. Não pessoas para julgar e condenar e jogar fora no esquecimento, mas pessoas que podem dizer: há uma nova vida em Cristo Jesus para você. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse ensino, obrigado por essa noite, em nome